É isso, voltamos. Último e derradeiro bloco do programa Alternativa A. Há 25 anos levando arte, cultura e educação para você na sintonia da 102,1 FM, a Rádio Universitária de São Carlos. Convido você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativaA e a minha arroba é Glauco Keller, Keller com 2 L's. E claro, convido você para seguir a gente, para se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Programa Alternativa A, e o meu canal é Glauco Keller. Você vai encontrar essa e outras entrevistas super especiais do Programa Alternativa A nos 2 canais. Como eu falei no fechamento do bloco anterior, hoje a gente recebe a ilustradora, escritora e jornalista Irena Freitas, está falando um pouquinho do seu fazer artístico, de aspectos comerciais e de literatura. Irena, já falaram para você que o seu traço é caracteristicamente cubista ou não? Não, cada pessoa tem uma teoria diferente. Você sabe que eu, olhando as suas ilustrações, e agora você falou de colagem, naturalmente eu me lembrei do Pablo Picasso, do Braque, desse traço mais sobreposto e ao mesmo tempo geométrico e ao mesmo tempo de desmontar o objeto. Quem que te inspira? Você tem algum pintor, algum ilustrador que você olha e fala, puxa, esse cara aqui talvez me motive a continuar ilustrando? Assim, atualmente eu não tenho buscado tantas inspirações em outras pessoas, porque eu sinto que gera um estresse em mim. Um estresse de que eu preciso estar à mesma altura de tal pintor ou tal ilustrador. Então é algo que eu tenho tentado não pensar tanto a respeito e buscar mais inspiração em coisas que eu vejo. Eu gosto muito de trabalhar com formas simplificadas, porque eu acho que até quando eu escrevo, eu gosto dessa ideia de simplificar as coisas. Eu não gosto muito de texto rebuscado, de frases enormes que nunca terminam. Então, eu acho que isso é algo que se reflete também nas minhas ilustrações. Eu tento sempre ser a pessoa mais concisa no que eu estou criando possível, mas ao mesmo tempo eu sou muito atraída por cores muito vibrantes, composições muito coloridas, então é algo que eu sempre estou tentando assim balancear. Eu acho que uma pessoa que é muito grande no Brasil e que é uma inspiração para quase todo mundo é o Ziraldo, que é uma pessoa que conseguia fazer isso muito bem, e é muito interessante como ele caminhava em diferentes tipos de ilustração. Ele tinha um estilo muito dele, mas ele ilustrava para criança, ele ilustrava para adultos, então existia essa diversidade mesmo dentro de uma voz que ele tinha como artista. Eu gosto muito de autores também dos anos 50, 60, que também trabalhavam muito dentro desse estilo que era um pouco mais simples e mais fluido, mas que também tinha muita complexidade. Um dos autores é o Tommy Unger, que ele não é tão famoso aqui no Brasil, mas ele tem muitas obras e os livros dele são publicados aqui no Brasil, mas eu sinto que o mercado de livro brasileiro ficou um pouco ilhado durante muito tempo, porque nós somos um grande país que fala português e era difícil desses outros livros chegarem até nós, assim, principalmente antes da internet, antes de toda essa globalização existir. Então, tem muitos nomes que são famosos lá fora e a gente está conhecendo hoje, e isso é muito interessante também. Você já pensou em ilustrar em, sei lá, um livro clássico? Eu já vi recentemente, né? Vários livros clássicos transformados em história em quadrinhos. Há gente que é Ah, sim. favorável, há gente que não é favorável. Você já pensou em pegar, sei lá, o Dom Casmurro? Vou contar essa história ilustrada. Eu tenho vontade, mas assim, em questão de literatura clássica, alguns são tem os direitos autorais livres, né, para você adaptar, mas tem muitos livros ainda que têm esses direitos pertencentes à família ou pertencentes a uma editora, que é a editora oficial daquele autor. Então, é um pouco complicado, mas se uma editora quiser entrar em contato comigo,
É um convite que eu não recusaria. Eu acho bem interessante, assim, tentar novas linguagens e tentar novos públicos também. Eu não gosto de pensar em livros ilustrados, em algo apenas para crianças. Eu sou adulta e eu gosto bastante de ler livros ilustrados, não só porque é minha profissão, porque é algo que me interessa mesmo. E eu sinto que eu me interesso muito nesse meio termo, assim, de o que chamaria a atenção de uma criança, mas também seja interessante para os adultos, que não seja algo muito bobo e que eu esteja menosprezando também a inteligência de uma criança. Verena, é curioso isso, porque hoje a gente vive num momento, talvez um momento na história em que a sociedade é mais imagética, né? E o adulto é imagético também. No Instagram você não consegue escrever absolutamente nada se você não subir uma imagem. E, naturalmente, a literatura dialogar com a imagem, eu acho que vai ser cada vez mais comum. Eu trabalho com linguagens, né, com interpretação de textos, e o meme é um gênero textual que não funciona só com o texto e nem só com a imagem, né? Ele precisa dessa junção. Eu acho que é uma tendência. Então, se alguma editora estiver ouvindo, olha aí, ó, já procura a Irena no Instagram, porque ela vai topar fazer a ilustração. Esse é o programa Alternativa há 25 anos, levando até você arte, cultura, educação, na sintonia da sua rádio universitária 102,1 FM. Eu sou o Glauco Keller e hoje recebo Irena Freitas, que é jornalista, é escritora e é ilustradora, e ela está falando um pouquinho do trabalho dela, e em especial do livro que ela acaba de lançar, está aqui para quem está acompanhando pelo YouTube, A Lua Caiu, o livro é uma graça. Oi, Irena, você maratona série, você escuta música, o que toca no seu Spotify? Você lê literatura verbal? Então, atualmente, eu sinto que escutar música tinha me distraído muito quando eu estava trabalhando. Então, geralmente, quando eu ainda estou nessa parte assim, de rascunho do livro, tentando entender o ritmo do livro, ou tentando escrever mesmo, ou fazer os rascunhos iniciais, eu evito de estar escutando outras coisas, para não dispersar minha atenção, que eu sentia que isso acontecia bastante. Então, geralmente, eu escuto as coisas quando eu estou já nesse processo de pintura, que depois que eu já tenho as cores que eu vou usar no projeto e já sei qual vai ser a linguagem visual, fica um pouco mais fácil e um pouco não é mecânico, mas assim, eu já sei qual a ordem eu preciso seguir dali em frente. É um processo assim mais emotivo do que pensante, essa parte do livro. Então, eu tenho gostado muito de escutar audiobooks enquanto eu pinto. Eu sinto que é algo que me ajuda a pensar em outra coisa e não ficar tão presa os meus erros e as minhas decisões no processo da pintura, mas também eu não fico pensando assim, se essa música acabar, eu vou ter que escolher uma outra música, ou eu vou ter que escolher outra playlist no Spotify, que é algo que vai me gerando um estresse também. Então, o audiobook geralmente é mais longo. Assim, o último que eu ouvi foi Orlando, da Virginia Woolf, que eu gostei bastante. Mas eu leio coisas diversificadas, assim, eu leio bastante literatura infantil, eu gosto muito de ler clássicos, eu gosto de ler romance contemporâneo, então eu leio bastante fantasia também, então é o gênero que eu gosto bastante de escutar e de ler. Então eu gosto de dar uma variada e não ficar só presa a um único tipo de história. E eu leio bastante também revistas em quadrinhos. Eu só não gosto muito de super-heróis. Não é a minha praia, mas de resto, assim, eu gosto de entrar numa livraria e descobrir uma coisa que eu nunca vi antes e, sei lá, às vezes vai ser bom e às vezes não vai ser, mas eu gosto do processo de descoberta. E eu acho que é a mesma coisa, assim, com filmes e séries de televisão. Como você se enxerga daqui a 5 anos, Irena? Eu espero, assim, que eu tenha mais livros
publicados até lá. E eu acho que é um trabalho para uma vida toda, assim, construir a sua obra aos poucos e vendo que forma ela vai tomando e o que vai fazendo sentido para você ao longo desses anos, assim. Nos últimos 5 anos, muita coisa mudou. A indústria mudou muito nos últimos 5 anos. Teve a pandemia, todo mundo achava que não ia ter livro durante a pandemia, mas funcionou normalmente. As editoras continuaram funcionando. Teve um aumento na venda dos livros, até porque as pessoas estavam em casa, elas precisavam de alguma coisa para fazer. Então, eu acho que é mais eu tenho mais focado nesse processo de criar e ver o que se desenvolve a partir disso. Quem quiser encontrar a Irena Freitas, a ilustradora, quem quiser adquirir o livro A Lua Caiu, como é que faz, Irena? Eu tenho um Instagram que eu basicamente só posto imagens, né? Eu sempre posto quando eu tenho um livro novo, quando eu estou lançando alguma coisa, quando tem algum evento. Então é Irena Freitas, @IrenaFreitas no Instagram. É o meu site, que é o meu portfólio, então você pode ver os trabalhos que eu já fiz até lá. Então é irenafreitas.com. Todas as minhas redes são só Irena Freitas. E eu acho que adquirir livro ou na livraria, eu não tenho controle de quais livros estarão em cada livraria do país. E então eu acho que assim, uma alternativa certa é procurar online, tanto no site de livrarias grandes aqui do Brasil, como a Cultura, tem a Saraiva, tem uma que é muito grande no Rio, eu esqueci agora o nome. A Travessa, A talvez? Travessa, isso. Acho que é a maior rede do Rio. E também tem a Amazon, que tem tudo que você imaginar. Tem lá. Tem lá. E eu geralmente, assim, recomendo aqui para as pessoas de Manaus a Amazon, porque tem o frete grátis. Sem E o dúvidas. frete para Manaus geralmente é muito caro. Às vezes é mais caro que o próprio livro. Então, eu falo da Amazon também por causa desse sentido, que o frete faz muita diferença na nossa vida. Irena, obrigado. Eu adorei o bate-papo. Espero que tenha sido tão legal para você quanto foi para mim e para os ouvintes do programa Alternativa A. Muito obrigada, adorei conversar com você. Espero que os ouvintes tenham gostado também. É isso, essa foi Irena Freitas, jornalista, ilustradora, escritora, que passou aqui pela bancada do programa Alternativa A. Sábado, às 5 da tarde, eu, Glauco Keller, volto na sintonia da Rádio Universitária 102,1 FM e também pelo YouTube. Eu espero você. Grande beijo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau!